TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos começando mais um programa Pensando Bem, nesta segunda-feira, dia 27 de junho de 2016. Hoje vamos entrevistar o professor João Maria Marinho, professor Joca, né? O famoso professor Joca, que todo mundo conhece em Natal, né? Joca é médico, cardiologista, pecuarista e político. Foi vereador aqui nesta casa, não é? E agora exerce todas essas atividades, né, Joca? E para nos ajudar aqui na entrevista, a jornalista Larice de Souza. Eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui participando. Mais uma vez aqui ajudando a gente nessa entrevista e emprestando o seu talento ao Pensando Bem. Boa noite, professor Joca. Boa noite, Pinheiro. Boa noite, Larice. Boa noite, professor Joca. Estamos aqui para a gente bater um papo, né? Vamos conversar, né? Iniciar com a questão nacional, né? O que está aí, é um assunto recorrente, né? A questão nacional. Como é que você está vendo essa confusão toda aí? E se existe alguma perspectiva, se houve algum avanço no atual governo de Michel Temer? Pinheiro, eu vejo com uma certa preocupação, porque eu não vislumbro a médio prazo nenhuma liderança a nível nacional que possa empolgar a população e fazer com que o país ele migre numa certa direção. No entanto, um aspecto positivo que eu estou enxergando no atual momento é que o país, ele, de certa forma, ele está passando por um processo de depuração. Esse processo de depuração ele é importante. E no aspecto econômico, eu acho que a gente deu um freio naquela queda caótica que a gente vinha tendo, né? Então, assim, numa avaliação superficial, eu acho que houve um certo progresso no sentido de se estancar uma caótica queda do país que vinha acontecendo até a nível exponencial, muito rápido, né? E os mercados, eles, de certa forma, se acomodaram um pouco depois desse impeachment provisório, né? Isso é o caminho, né? Acho que o governo Temer ele está mostrando um caminho a seguir, principalmente a partir do momento que escolhe uma equipe econômica considerada muito boa, não é isso? Olha, eu não conheço a presidente Dilma, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: no governo de Lula, o ministro que conduzia a parte econômica era o ministro Meirelles. E, de certa forma, o país estava caminhando bem. Eu sei que se surfou numa onda boa que estava acontecendo a nível mundial, isso favoreceu também o Brasil. Mas eu não consigo entender a descontinuidade de uma política econômica que vinha dando certo. Eu acho que o ministro Manteiga ele foi infeliz na condução do país, tá certo? E hoje nós estamos pagando um preço alto. Eu acho que o preço que a gente está pagando é um preço alto. A população que chancelou esse modelo de gestão da atual presidente que está afastada, né? Está afastada, a presidente Dilma. Ela vai pagar um preço, já está pagando um preço alto. E, assim, eu acho que a gente ainda tem que tomar um remédio amargo, bastante amargo, para a gente virar essa página. E uma das coisas... Esse ano, né? Esse resto de ano. E uma das coisas que eu acho que devem ser mexidas é na Previdência, tá certo? Eu acho que a gente vai chegar a uma situação onde a CPMF vai ser inevitável,
tá certo? Eu tenho a impressão que a gente vai caminhar para isso e, principalmente, o governo vai ter que parar de gastar. É preciso o governo começar a fazer conta. Uma vez eu disse que os políticos do Brasil não sabiam somar nem subtrair, teve uma repercussão negativa danada no que eu disse. Mas, de um modo geral, a gente não sabe somar e nem subtrair. E o resultado vocês estão vivenciando. A população está pagando isso na carne, né? Todos nós, inclusive os petistas, né? Todos sem exceção. Uma coisa que eu tô chegando de Recife agora à tarde, uma coisa que me espantou, que eu já estava observando aqui em Natal, é a quantidade de prédios fechados, de lojas comerciais fechadas, prédios para alugar, entendeu? E tudo isso é reflexo dessa política econômica que nos últimos anos se mostrou desastrosa. Do termo da população, professor Joca, no início o senhor falou que a população está desacreditada, né, acanhada ainda, mesmo diante dessa mudança, né, desse governo interino do presidente Michel Temer, e com o afastamento da presidente Dilma, né, que ainda está para ser votada agora em julho, né, essa grande expectativa. Mas o senhor acredita que essa descrença maior se deve ao fato da crise em si, da questão da corrupção, que já está sendo aí exposta todos os dias, enfim, já desde, vamos dizer assim, com mais força desde o início desse ano, ou se é por falta de novas lideranças políticas também, para se fazer com que a população ela volte a dar mais atenção, enfim, a mais credibilidade à política aqui no país? Eu acho que isso é multifatorial. São vários fatores. Isso é um somatório de fatores. A gente tem uma crise de liderança nacional, é inegável isso. Eu não consigo enxergar nos 81 senadores, nem nos 513 deputados, nenhuma liderança que possa empolgar o país. Nenhuma liderança. Isso é muito grave. Nós vivemos num país onde a carga tributária é altíssima e essa carga tributária não tem uma via de mão dupla, né? O que a gente paga, a gente não recebe. Nós temos problemas seríssimos na área de saúde. A área de segurança é atualmente o fator que mais nos envergonha, que mais nos entristece atualmente, a questão da segurança. Temos um problema econômico sério, tá certo? O problema político, a gente já tocou aqui rapidamente, nós não temos nenhuma liderança capaz de alavancar o país e conduzir o país numa direção. No entanto, eu tenho algumas esperanças, né? Uma delas é o seguinte: o país, nós temos um tremendo mercado consumidor. O mercado do país é um mercado imenso. Eu nunca tive muito medo das crises, porque dessa vez eu estou tendo. Porque eu sempre acreditei, mesmo na época da hiperinflação, que o mercado ele conseguia, de certa forma, conviver com isso. Né? Ser resiliente. Exatamente. Mas, atualmente, nós temos um problema muito sério, porque o país vive uma situação de uma recessão muito grave. E, assim, eu acho que a população vai ter que pagar um preço alto ainda, durante algum tempo, por esse desfecho que aconteceu. Os especialistas dizem isso, né, que deve levar aí, no mínimo 5 anos à frente para que o Brasil comece a retome o crescimento que a gente tinha aí. Nós conseguimos dar uma guinada, né, na época de Itamar, quando Itamar assumiu, e depois houve a continuidade de uma política econômica por Fernando Henrique Cardoso, e Lula, de certa forma, deu prosseguimento a essa política econômica, mas houve uma ruptura quando a presidente Dilma assumiu e não deu continuidade. Eu acho que o grande equívoco dela econômico... Eu ia perguntar isso a você. Quais os principais erros da presidente Dilma e os principais acertos? Assim, numa visão... Olha, eu vou falar em termos gerais. Eu não vou nem atribuir especificamente a ela. Mas nós tivemos avanços importantes na área social. Tá certo? Só que esses programas sociais, eles são programas que têm que ter uma base de sustentação. Não são programas
que possam se manter durante muito tempo. É um programa que você insere dentro da população, e isso tem um tempo, porque isso... Prazo de validade. Isso tem um prazo de validade, e não só um prazo de validade. Quem é que banca isso? Quem banca isso é a sociedade, né? Quem banca isso é a sociedade, através de quê? Através de impostos. E essa falta de sustentabilidade e a tentativa de se ampliar isso, eu acho que levou o país a essa situação. Mas o que é específico, o que é que você citaria assim como erros? Dos acertos à questão social que o senhor falou, né? Como erro do governo erros, né? petista de Dilma Rousseff. Você acha o que é que foi mais grave? Pinheiro, veja bem, na hora que você desenvolve uma política econômica muito na base do paternalismo, e o governo enveredou por esse caminho, tá certo? Sem uma sustentabilidade, ele começou a se corroer, né? E aí a gente entrou numa popular sinuca de bico, né? A gente não tinha saída, porque as pessoas que foram inseridas em todos esses programas de bolsa, a gente sempre pensou na entrada dessas pessoas, mas nunca pensou na saída dessas pessoas. E havia uma pressão para que esses programas se amplificassem, se ampliassem, né? Sem uma retaguarda econômica por trás. Então esse talvez tenha sido o grande erro. Essa história de mandar dinheiro para construir obras em países como Cuba, Venezuela, Colômbia, como é que você analisa isso? Eu analiso isso da seguinte forma: eu acho que o PT ele surgiu com uma base ideológica. E essa base ideológica, ela tinha afinidade não só dentro do país, tinha afinidade também fora do país. É inegável, por exemplo, que o governo ajudou o governo de Cuba, o governo brasileiro ajudou o governo de Cuba, que antes era integralmente bancado pela antiga União Soviética. E depois do Mais Médicos, então, ficou Tá nítida, né? Então, sim, na condição de médico, como é que o programa Mais Médicos, como é que você vê? Bom, a concepção do programa de interiorizar médicos, eu acho que é uma concepção louvável. No entanto, eu tenho algumas restrições. O senhor como médico, principalmente, né? Que houve uma forte reação aqui dentro do Brasil. Uma delas é o seguinte: se eu for exercer minha atividade médica em outro país, eu tenho que fazer alguma prova de validação do meu diploma. Tá certo? Então, nós não fizemos isso. Tá certo? No entanto, eu que trabalho com medicina no interior do estado também, estou um tempo afastado porque tive um problema de saúde. Mas já está bem, é bom dizer que já está bem, né? Estou bem, graças a Deus estou bem. Mas eu notei o seguinte: os cubanos que vieram para cá, eles ensinaram uma coisa aos médicos brasileiros, que é inegável. A relação médico-paciente deles é uma boa relação médico-paciente. Tá certo? A gente não pode negar. Até porque eles vêm de uma condição social, né, dentro do comunismo estabelecido em Cuba, né, em que médico, assim, não tem uma condição social, econômica diferente do restante da população, ou mais privilegiada, enfim, pelo reconhecimento da profissão, eles conhecem de perto, assim, são mais irmãos, né, nessa questão da dificuldade, só tem para comer aquela quantidade X de alimento, né, só pode comprar ovo essa semana e tudo. Tem uma questão desse sentido, né, de convivência. Acho que por isso que eles entendem aqui o... Se eles deixam a desejar, em alguns aspectos, na sua formação técnica, eu acho que eles fazem a compensação na parte de relação humana. Tá certo? Que é uma coisa que os médicos novos, muito importante, eles precisam aprender. Eu, quando ainda dava aula, era uma coisa que eu sempre conversava com meus alunos, que medicina é uma profissão que a relação humana é muito importante. Eu queria pedir licença à Joca e a Larissa para a gente ir para o intervalo, né? Vamos voltar falando sobre isso, né, Pinheiro? Só mais uma pergunta que eu vou gostar de fazer. Tá bom. Ler me leva a outros lugares. A leitura me desperta a imaginação e me leva a conhecer o mundo. Não importa o tamanho da sua escola, o importante é que você tem professor onde você possa desenvolver o aprendizado. A minha escola é pequena,
mas eu gosto muito, muito dela. Conte o que pode melhorar na sua escola. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. Diga sim, 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 há um futuro melhor pra mim. Quero voltar com você pra ajudar a LBV. Diga sim, 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 junte-se a mim. Quero voltar com você pra ajudar a LBV. Sim! O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Voltamos com o segundo bloco do programa Pensando Bem, entrevistando hoje o médico, cardiologista, pecuarista, político, Muito isto, né? professor Joca. Bom, Larice tinha uma pergunta, né, Larice? nesse primeiro Exatamente. bloco? Falando da questão política, que a gente estava falando, né, do programa Mais Médicos do governo federal, mas entrando também nessa área da medicina, que o senhor é médico também, como é que o senhor vê, dentro desse conflito que houve no país, né, quando os cubanos vieram para cá, para atender principalmente no interior do estado, nas regiões mais afastadas do país, e como o senhor falou, houve esse conflito de querer que pelo menos eles tivessem feito essa validação do diploma, não havia uma confiabilidade, mas em já se vendo o retorno que esses médicos trazem para a população, isso além da questão do atendimento mais humano, como o senhor já falou aqui, traz um outro tipo também de reflexão para os médicos que se formam aqui, em dar mais atenção para o interior do estado, para as áreas mais afastadas que precisam de médicos? Olha, eu acho o seguinte, a maioria dos nossos médicos ainda são egressos da escola pública. Então a escola pública, e se fazer um curso de medicina não é barato. As escolas privadas estão mostrando aí. Hoje a mensalidade está em torno de 5, 6 mil reais. Então, se a mensalidade fosse congelada, para você formar um médico, você gastaria, ao desembolsar a mensalidade, cerca de 300 a 400 mil reais. Isso né? mesmo. Então, é um curso caro, a gente sabe que é um curso caro. E a maioria dos nossos médicos são egressos dessas universidades públicas. Né? Dessas faculdades públicas. Então, talvez fosse o momento de se refletir um pouco a respeito da contrapartida que esses médicos, uma vez formados nas universidades públicas, pudessem dar à sociedade, porque a faculdade pública, ela existe em função de impostos que são custeados pela sociedade, que são pagos pela sociedade. O governo federal chegou a fazer um Um trabalho nesse sentido, de exigir que pelo menos, acho que os 2 primeiros anos de profissão sejam exercidos no SUS, né? Eu acho que alguma contrapartida deveria ser dada. A minha opinião é essa. Professor, vamos falar um pouquinho agora sobre sucessão municipal. Você que é filiado do PMDB, não é? E o PMDB é um partido que vai fazer, ou já fez, uma aliança com o atual prefeito. E me parece que existem vários outros candidatos de diversos partidos, não é? Aparecendo aí, estão aparecendo. Como é que você está vendo aí essa sucessão municipal? O prefeito já é prefeito de férias novamente? Não existe essa expressão em política, né, Pinheiro? Você lembra que Garibaldi, que um senador de 1 milhão de votos, perdeu uma campanha que a gente achava que era improvável que ele perdesse. Não existe eleição Fernando definida Bezerra sem também, acontecer. né? Fernando Bezerra também, outro exemplo. Foi. Agora, o nosso prefeito, ele é um prefeito bem avaliado pela população. A gente não pode esconder isso. Ele é um prefeito bem avaliado. Existem áreas que podem ser melhoradas? Existem. Só que nós temos uma certa limitação de natureza financeira por parte do município. É muito fácil você jogar pedra. O difícil é você apontar o caminho, apontar a solução e como você vai fazer. Isso aí é difícil.
É inegável que o nosso prefeito Carlos Eduardo recebeu uma cidade numa condição muito ruim e ele conseguiu dar resposta a alguns problemas importantes. Eu posso ser testemunha disso, por exemplo, na área de saúde. Eu acho que ele melhorou na área de saúde. Ele melhorou. Agora, o fato dele ter melhorado não significa dizer que ele resolveu o problema da saúde de Natal. Tá certo? Porque ainda continuam, ainda é recorrente, pelo menos o problema aí de abastecimento, né, de medicamentos. Nós temos problema de tem abastecimento, problemas nós temos recorrentes ainda problemas de profissionais, falta de profissionais. de preenchimento de profissionais, né, principalmente Depois desse cancelamento do concurso da saúde, é que as pessoas ficam mais... Nós temos esses problemas, mas eu acho que o prefeito Carlos Eduardo ele deu respostas importantes à cidade. Ele tem um perfil de um bom gestor, tá certo? E ele vai enfrentar uma campanha que eu não acho que vai ser fácil. Existem muitos candidatos. E Isso pode levar o pleito do segundo turno. Eu acho que pode levar o pleito para o segundo turno, porque você acaba tirando 70 mil votos dali, 15 dali, 20 de outro canto, acaba isso conduzindo. Vai ser uma votação bem distribuída no primeiro turno, já acredito. Eu acho que não vai ser uma campanha fácil. Tenho a impressão de que ele, apesar de ser um prefeito bem avaliado, ele tem que começar a fazer um pouco de política nesse momento. O fato do PMDB ser um partido de Henrique Eduardo, que inclusive está sendo citado aí na Operação Lava Jato, esse negócio todo, e formar o palanque com Carlos Eduardo, do PMDB, isso não é um fator que pode complicar, não, a situação? Olha, Influenciar de alguma forma? uma coisa que eu tenho como princípio de vida é não ser injusto. Isso é um princípio de vida que me norteia. Princípio muito bom. Eu não gosto de ser injusto. Eu frequentei Brasília há muito tempo. Sou testemunha. Você é testemunha disso. Sempre falar com você. E eu sei do empenho, da dedicação que o ex-ministro Henrique Eduardo Alves tinha pelo Estado e sei da importância dele para viabilizar a administração de Carlos Eduardo aqui em Natal. Essa viabilização desse atual mandato de Carlos Eduardo teve um papel muito importante do ex-ministro Henrique Eduardo. E essa coligação, eu acho que ela nasceu exatamente dessa parceria. Dessa afinidade. Dessa parceria. Que não é uma parceria de natureza familiar. Você Mas sabe, esse fato que eu lhe também perguntei... pesa um pouquinho, né? Pega um... Mas eles já tiveram muito atrito, apesar de serem primos, né? Eles já tiveram muito atrito e na maioria das vezes tiveram em campos opostos. Esse fato que eu lhe perguntei, isso não vai dificultar de certa forma não? A citação de Henrique, né, nessa operação? Quer dizer, já estão falando inclusive que a formação de um novo acordão, como que foi feito pelo governo do Estado, um palanque muita gente e findou perdendo a eleição? Eu tenho a impressão que se foi explicado, e bem explicado à população, o papel que o PMDB teve na atual administração, o papel que Henrique teve na atual administração, eu acho que se a gente colocar os prós e os contras, os prós, eles amplamente, eles vão mostrar que o ex-ministro Henrique teve uma participação muito importante, muito contundente, para viabilizar a atual administração do prefeito Carlos Eduardo. E dentro do PMDB, quem hoje, na sua visão, é o mais cotado a formar a chapa aí com o prefeito Carlos Eduardo? Hermano Moraes, que se fala muito, deputado Hermano, ou Marcelo Queiroz? Ainda tem o Fred também, né? Ainda tem o Fred. Eu Queiroz também. Eu estive presente numa reunião do Diretório Municipal, do qual eu faço parte, onde 4 candidatos se apresentaram. Álvaro Dias. Sim, tem Álvaro. Na Assembleia também. Hermano, Marcelo e Fred. 2 que não são políticos, né? Marcelo e Fred, tá certo? E 2 políticos, Hermano e Álvaro. Acho que o PMDB dessa vez vai ter dificuldade para escolher. Porque são 4 nomes, cada um com seus predicados. Né? O diferencial, então, vai ser o quê? Bom, se a gente for analisar um a um,
Marcelo, por exemplo, eu acho que representa uma continuidade administrativa. Ele tem um perfil muito administrativo, Marcelo. Representante do empresariado, né? É representante do empresariado. Fred já está inserido dentro da administração, já tem toda uma afinidade com o atual prefeito. Perfeito. Né? Hermano, ele foi um candidato que teve uma excelente votação na última disputa. Foi opositor, né? E foi opositor. Isso aí eu acho que fica um Inclusive, pouquinho complicado. fez algumas críticas ao prefeito, para né? se explicar, Administração. mas um nome excelente também. Álvaro Dias, eu acho que Álvaro tem uma coisa muito importante. Ele já tem uma história de afinidade com o Carlos Eduardo. Né? Ele já foi candidato. Perderam juntos, não foi? Perderam juntos. Né? Ele teve naquele momento um papel importante porque ele foi para uma eleição onde a gente sabia que Rosalba era a franca favorita, né? Ainda tinha o candidato do governo, que era Iberê, e ele e Carlos Eduardo se apresentaram como uma alternativa. Né? Então, assim, eu acho que existe uma afinidade entre eles dois, uma afinidade natural, tá certo? Sem Repetir a dobradinha. Do sem que haja necessidade de explicações. Né? Então, quer dizer, o PMDB dessa vez tem um problema para resolver, que é a escolha. No passado, houve um problema de ausência de candidato. Eu me lembro na disputa entre Fátima e Carla, o PMDB às 11 horas da manhã não tinha candidato ainda. Foi escolhido praticamente em cima da hora. E hoje a gente tem um problema. E o senhor vai ser pré-candidato, é pré-candidato a vereador, já disputou aí duas eleições? Eu já disputei, mas pendurei minha chuteira agora. Eu estou mais a nível de bastidor. Né? Joca, a gente está chegando no final do programa. Eu queria fazer uma pergunta para você responder rapidamente. Uma avaliação do atual governo do Estado, Robson Faria. Acho que o governador está numa situação muito complicada. É uma situação muito difícil. Ele pegou o país em crise, o Estado em crise. E eu acho que o grande desafio dele ainda é manter a folha de pagamento em dia. Se ele conseguir fazer isso, acho que ele está saindo até razoavelmente. Mas teve um bem. alívio agora, né? Michel Temer. Teve um alívio agora para o nosso Estado, que é pouco alívio endividado. temporário, diga-se de passagem. Para o nosso Estado, que é pouco endividado, do Estado menos endividado, eu acho que esse alívio não vai ter tanto reflexo, né? Mas eu acho que ele está realmente enfrentando muita O dificuldade. problema da segurança é o mais complicado, né? Inegavelmente, o problema da segurança hoje é um problema complicadíssimo. E foi uma bandeira de campanha dele, né? Disse que ia ser o governador da segurança, não foi? Que ia ser governador da segurança, e a gente espera ainda que nesse restante do governo, que ele possa reverter essa situação. Uma coisa do contexto nacional, né? Todos os estados estão assim praticamente. Eu Pira, apesar de não ser, não pertencer a um partido de governo, eu torço para que as coisas deem certo. Porque as coisas dando certo, é a população que é beneficiada. Exato, é o que todo mundo quer. Ninguém governa para Henrique, para Robson, a gente governa para a população. Né? Ok. Então, a gente está chegando ao final do programa, né? Eu queria agradecer a presença do professor Joca e da jornalista Larissa de Souza, e pela segunda vez em nos ajudar aqui nessa tarefa, né? Conte comigo, sempre for chamada. Boa noite, professor. Até outra oportunidade. Boa noite aos amigos da TV Câmara e até uma outra oportunidade. Boa noite. Boa noite, Larissa. Boa noite, professor Joca. Bom, aos telespectadores, boa noite. TV Câmara, a TV do povo de Natal.